Obrigado. Pergunta, né? Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Laura, meu povo é Parintins, do estado do Amazonas, faço ciências sociais aqui na UFSC, estou quase terminando já, apesar de alguns entraves. Na verdade, eu já gostaria de ter me formado, mas a universidade não quer que eu me forme, ela quer que eu saia daqui sem me formar. Mas eu vou me formar, ela quer queira ou quer não. Então, não é uma pergunta que eu vou fazer, é mais uma reflexão e uma contribuição com a fala dos parentes, né? Do Caio, o parente Marcos e a parente Josileia, sobre as questões das organizações, né? Eu fico bem triste, assim, por esse espaço hoje, assim, né? Tá vazio, né? Eu esperava, assim, que tivesse mais pessoas interessadas nesse tema, porque o tempo todo eu estou sendo abordado nos corredores do CPH, e as pessoas vindo me perguntar, né, como é que o povo, como é que é o movimento indígena, quem são essas organizações, como que faz para ajudar, né, ainda com aquela visão tuteladora, né, tem alguns que chegam assim, a gente fez vivência na aldeia, a gente percebeu que eles são totalmente desorganizados, vivência na aldeia Guarani, eles não têm uma organização, e assim, é toda uma visão ainda de tutelar, né, de não ver a potencialidade dos indígenas e de não ver, de uma outra forma. Porque o que eu percebo desses 5 anos que eu estou dentro da UFSC é que as pessoas que já têm um conceito formado de que é ser organizado, de que é uma organização, quando ele se aproxima das comunidades indígenas, ele já vai com o pensamento formado do que é ser organizado e o que é um movimento, o que é uma organização, o que é estar, digamos, o que é ser atuante político, né? E como ele já tem esse conceito formado, ele vai para a aldeia e vai buscar enxergar, né, nas comunidades isso que já está construído, concebido dentro da cabeça deles. Só que é impossível, as pessoas não vão encontrar. Eu queria muito mesmo que tivesse as pessoas que me abordam o tempo todo nos CPH fazendo esse tipo de pergunta. Mas infelizmente eu nunca vejo eles nesses espaços. E espaços aqui dentro da universidade não são poucos. Nesses últimos 2 anos, eu fico bem feliz, bem contente, inclusive, que a presença indígena ela tem se marcado aqui fortemente. Quase todos os meses a gente está tendo presença indígena dentro da universidade, quer no CFH, até no curso de medicina a gente está tendo palestras. Então, tipo, a presença, né, dos indígenas dentro da universidade, dentro desse campo acadêmico, está sendo feita. Nesses últimos 2 anos a gente tem percebido isso. E acho que é um momento assim, que essas pessoas que ainda têm uma ideia equivocada, não diria que essas pessoas elas têm essa ideia equivocada no sentido de que elas estão querendo mal para a gente, elas são anti-indigenistas, não é isso, né? Mas por falta dessa aproximação, né, e de se dispor a conhecer o outro de um olhar diferente, acaba cometendo um preconceito mesmo, na verdade, e acaba subestimando também a nossa própria capacidade, né, de se organizar, e não consegue enxergar de como a gente é tão organizado. Acho que na fala do Marcos, hoje, ele poderia responder assim, as perguntas que eu ouço no dia a dia. Ele falou direitinho sobre as organizações que eles compõem, como é feito, essas relações com o movimento nacional. Assim funciona também na parte da Amazônia, né, que são várias organizações. Só que você não vai chegar lá numa comunidade indígena e a pessoa vai chegar lá e vai dizer assim, não, é assim, assim, assado, do jeito que vocês acham que é se organizar. A gente tem o nosso jeito próprio de se organizar, a gente tem uma maneira própria de nos relacionar, e assim, uma das principais diferenças que eu posso dizer para vocês é que a nossa organização ela não vem de cima, ela vem das bases, né? Então ela não é de baixo para cima, como geralmente é, né? Aqui, que a gente já acostumou a enxergar.
Não é baseado num livro que um teórico, sei lá, escreveu sobre aquilo e que diz que tem que ser feito assim. Não, a nossa forma de organizar, a gente aprendeu historicamente, a gente vive desde que nasce. São os nossos avós que passaram esse conhecimento, são os pajés que passaram esse conhecimento, são os nossos anciões, são eles que nos ensinam como que a gente deve se organizar, como se articular. É lá que a gente busca a sabedoria. E você não vai chegar lá de uma hora para outra achando que vai conversar fazendo 2 ou 3 perguntas e vai saber tudo. Em primeiro lugar, assim, né, que, tipo, peço, assim, de coração para quem está aqui, quando se aproxima da comunidade indígena, vai sem preconceito, né, vai de coração aberto. Pode ter certeza que vocês vão ser muito bem-vindos. Se vocês forem assim, vocês vão conseguir enxergar coisas que vocês não estão enxergando porque vocês estão querendo enxergar aquilo que vocês querem enxergar, né, não aquilo que a gente tem para mostrar. Mas é só isso. Essa reflexão, né? E aproveitar também e falar e também convidar o Marquinhos, né? Eu acho que eu já tinha conversado com ele anterior, um pouco no Facebook. Eu fiz um trabalho sobre o Xandaro, né? A ancestral dança guarani, através da neurociência, onde eu tento explicar como que as sinapses acontecem no corpo e como que essa dança vem se passando, né? Diferente de outras danças, ela não é movimentos sincronizados, então isso estimula o sistema nervoso central e aonde traz essa longevidade que a gente conhece dos povos indígenas, né? E daí isso veio trazendo uma reflexão para mim com relação ao próprio território, né? Porque quando veio essa preocupação minha, perceber que até pela diminuição do território indígena, a qualidade de vida também indígena ela vem sendo afetada, né? Através da alimentação e até o próprio contato mesmo vem fazendo com que a saúde da população indígena, dessas populações originárias, né, vem assim, tá cada vez pior, né? E essa falta de demarcação, né, que a gente vem pedindo faz tanto tempo, e a demarcação não acontece, vem fazendo com que hoje muitas coisas assim estejam entrando dentro da terra indígena, né? Então a gente vê hoje, por exemplo, indígenas obesos, né? O que era há um tempo atrás era um pouco mais difícil de ver esses casos, né? Assim como entrando outros tipos de doenças também, através do contato, né? Direto com a população não indígena. E acredito que é importante a gente marcar esse espaço também para a gente estar trazendo mais assuntos desses, né, que venham a agregar, porque nós, os povos indígenas, a gente não consegue estar separando as coisas, né? A gente sempre vê uma questão mais ampla assim e sempre chega no mesmo assunto que é a terra indígena, né? Então, vamos ter qualidade de vida a partir do momento que a gente tiver autonomia no nosso território. E aí vai bastante também na parte dos quilombolas, né? Na região ali onde eu moro, em José Boiteus, ele tem na época eu acho que foi 1950, 1960 por aí, teve uma população negra, né? Remanescente da Guerra do Contestado, que foi para a terra indígena. Eles pediram na época para o chefe do SPI para ter esse espaço lá e conversar com os índios, viraram amigo dos índios e tal. Foi aceito, né? Os índios aceitaram, na época o SPI também aceitou, e depois de um tempo foi demarcado um espaço fora da terra indígena como quilombola, né? Hoje é do Lais, eu não vi ali naquela planilha ali, né? Ali é conhecido como terra quilombola, né?
Ainda não, né? Mas eles autodeclaram, né? Porque... Tem esse problema de autoidentificação, Uhum. tem que buscar. É. Mas já foi, eu tenho um livro, Trem Azul lá, acho que é isso, que vai falar sobre essa comunidade. Daí eu queria trazer para vocês assim, porque eu acho que foi no final do ano que eu fui para lá, e eu jogo bola na região ali, né? E segundo o pessoal ali, tem uma mulher lá, uma anciã, que ela fala a língua de origem dela, da África. Ela tem assim palavras soltas, tem vocabulário, e parece que tem uma filha dela que também aprendeu com ela. Então achei bem interessante esse trazer para compartilhar aí com nós, né? Os quilombolas e indígenas. Obrigado. Bom, eu acho bem bacana quando a gente tem um evento promovido por um movimento que trabalha com um outro tipo de movimento, que é o movimento do campesinato, né? Dos atingidos por barragens, e que percebe essa lacuna mesmo com o movimento indígena e com o movimento quilombola. Realmente, eu vejo que a gente tem um conflito no campo muito grande. O nosso conflito ele deveria ser com o governo sempre, e não entre nós, movimentos sociais, né, de luta pela terra. Em Serrinha, na terra indígena de onde eu venho, as pessoas que saíram dali, os colonos que saíram de Serrinha com a demarcação do nosso território, bom, eles ficaram sem território, porque a FUNAI e o governo federal, quando faz uma demarcação de terra indígena, ela indeniza as benfeitorias feitas naquela terra. Ela não indeniza a terra, porque a terra pressupõe-se que já era uma terra tradicional, era uma terra, né, que pertencia aos povos indígenas. E essas pessoas, elas têm que fazer todo um trabalho de luta com o governo do estado para poder conseguir um outro território para poder ocupar. Bom, isso gera um desconforto, porque as pessoas saem do lugar onde elas estão também, que elas compraram do governo em uma outra época, para ir morar na cidade, até se organizar, enfim. O que nós, indígenas, fizemos naquela época? A gente conversou com a comissão dos agricultores que estavam saindo do território e fizemos manifestações, porque nós, povos indígenas, temos assim, uma articulação para fazer movimentações em rodovias. Fizemos uma articulação bem forte para fazer uma parada na rodovia, lá na rodovia que corta a terra indígena de Serrinha, para ajudar esses colonos com o pedido para o governo do estado. Então, o governo do estado reassentou a maioria das famílias dali, também por pressão do movimento indígena. E é isso que a gente precisa fazer. Os movimentos, eles precisam se juntar e não se diluir, ficar um distante do outro, né? Que é o que eu percebo muito. No movimento de atingidos por barragem, muitas vezes atinge os povos indígenas. E aí um fica disputando quem ganhou o banheiro e quem não ganhou. Qual a casinha que teve um telhadinho a mais e qual não teve. Não é essa a luta, não é essa a disputa que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma disputa pelo território, né? Então eu acho que iniciar uma conversa com um grupo que tem esse outro olhar sobre o movimento, que não é o meu movimento, porque eu sou do movimento indígena, é super importante, né? E vem fazer essa ponte para que a gente possa conversar com o movimento da Via Campesina, bom, das mulheres camponesas, que é isso. Aí eu me lembro agora no Fazendo Gênero, e aí para trazer sobre recurso, que a colega perguntou, como é que a gente se articula, né, sem recurso. Eu vou falar do Fazendo Gênero porque é uma coisa muito presente para a nossa vida. O que aconteceu? No Fazendo Gênero, eles convidaram algumas mulheres indígenas, perguntaram para mim, Josileia, você dá o nome de 2 palestrantes indígenas para a gente trazer para o evento? Eu falei, posso dar. Vocês querem, qual é o perfil da palestrante da área de saúde? Aí me falaram, eu falei, tem a Soninha Guajajara, que é a coordenadora geral da PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas Nacional. Ela também indicou depois a Samantha Chavante, a Cicinã, que foi quem veio. Mas
Aí eu perguntei para elas assim, não, mas nós queríamos vir enquanto movimento de mulheres indígenas. Só que diferente das mulheres camponesas, nós não somos um movimento organizado de mulheres indígenas, que não sei como é que conseguem recursos, outros movimentos, tem que contar pra gente, porque a gente quer se organizar assim também, poder fazer os nossos congressos, as nossas conferências, a gente tem muita coisa para discutir, para debater, para se fortalecer. Bom, o resultado foi, a gente não conseguiu recurso com o evento. O evento não deu recurso pra gente, pra nada. Quem conseguiu nos auxiliar e trazer o pessoal do Morro dos Cavalos que veio para fazer as apresentações foi o pessoal do movimento social. Foi o movimento social que nos ajudou. E nós, mulheres indígenas que estávamos aqui, viemos porque nós fizemos uma vaquinha online. E aí os nossos parceiros nos ajudaram a ter recursos para poder pagar as passagens das pessoas para vir para cá. Entende? Então, assim, nós não temos, sabe, esses recursos de movimento para a gente poder estar nos lugares. E como é que tem acontecido hoje? Hoje a gente tem internet que, bem ou mal, em alguns lugares ela pega, tem celular que a gente pode estar falando e articulando com o FUNAI, com isso, com aquilo, para a gente se organizar e se reunir para fazer uma movimentação política. Mas é sempre sem recurso. A gente nunca vai com, vamos, e aí vamos fazer um almoço ou uma janta, vamos dormir num hotel. Não, é cada um leva a sua barraca, leva a sua esteira, e vão para o movimento, sabe? É um movimento que é muito deficitário com relação a recurso. Mas a gente está aqui, e a gente não desiste. São 517 anos aí de persistência no movimento. E aí a colega muito bem falou, muitas vezes as pessoas que estão no movimento são pessoas que no cotidiano são chamadas para fazer as coisas. E a fala da Laura é muito legal por isso. Hoje eu estava conversando com as meninas, bom, diversos de nós aqui, estudantes indígenas que estamos na universidade, as pessoas vêm nos procurar para conversar, fulano, como é que é isso? Beltrano, podia fazer uma fala para a gente em tal lugar. Só que às vezes, gente, primeiro, vocês têm que pensar o seguinte, os estudantes que estão aqui, indígenas, são estudantes. Ele em algum momento precisa ir para a aula, né? Em algum momento ele precisa entregar os trabalhos. E assim, ninguém alivia a decisão sobre a educação e ninguém alivia, está certo não aliviar, tudo bem, nós optamos por estar também aqui dentro dessa estrutura acadêmica e somos nós que vamos fazer essas mudanças necessárias, né? Então, mas tem que lembrar que o pessoal que está aqui também é estudante. Então, assim, muitas vezes convida para ir num lugar, convida para ir para outro. Às vezes, o estudante não tem dinheiro para a passagem do ônibus para ir para o norte da ilha, para poder estar num coletivo discutindo sobre o movimento indígena. Às vezes não tem dinheiro para ir até o Campeche. Às vezes não consegue ficar no lugar porque não tem dinheiro para comer. Entendem? Em vários momentos os estudantes indígenas são convidados para ir fazer fala e eles gostariam de ir, mas eles não têm dinheiro nem para passar. Que ainda há uma resistência nessa questão de discutir o campesinato negro, né? Nós temos negros no campesinato, nós temos aí uma questão que não é só, a luta não é só de classe, a luta é de raça. Infelizmente a gente senta dentro da sala de aula e continua ouvindo as professoras falando, olha, mas assim, o negócio é de classe. E aí você tem que se calar para não tirar menos do que 6 na disciplina. Então, é o racismo estrutural mesmo dentro dessas organizações, que só consegue ver o branco, o europeu, o pequeno agricultor, que ele tem cor e ele é branco dentro do campesinato, né? Então, para mim não tem outra coisa senão esse racismo estrutural que está dentro dos movimentos e o quanto é difícil a gente dialogar, né? Nós temos aí uma coisa em comum, o acesso à terra. Todos queremos a terra, né? Inclusive eu quero, eu moro muito mal e porcamente. Mas vai sempre sobressair esse discurso, né, que vem de Marx, que é importante, mas que infelizmente Marx não dá conta da questão racial. Infelizmente. Né? E a questão, eu marquei que eu não sei o que eu escrevi aqui, desculpa. É uma família, é uma comunidade, ele foi embora, ele, José Boatê, é uma comunidade cafusa, exatamente isso, eles estão nessa transição entre ser quilombola ou não, mas é isso, estrutura, lembrei.
É isso, movimento social não tem estrutura, gente. Quando a gente quer que o presidente da Associação da Comunidade Invernada dos Negros vá lá para Brasília, é um parto, gente. Corre atrás de sindicato, corre atrás de prefeitura, corre atrás de verba para levar o cara para lá, para ele poder representar. E aí, às vezes, Quando as vacas eram mais gordas, e que a gente não deixava de bater no governo de esquerda, Dilma e PT, a gente até conseguia mais coisas, né? Lembrando que as cidades que se dizem que tem comunidades quilombolas, elas recebem uma verba. Se o prefeito coloca lá no seu dispositivo que tem uma comunidade, ele recebe uma verba para habitação, para educação e para saúde. Só que essas verbas muitas vezes são desviadas, como por exemplo na cidade de Paulo Lopes, né? Enfim, mas é muito difícil estruturar, entender? Se você pegar, sei lá, fazer uma conversa com 2.000 comunidades quilombolas, com as possíveis 200 comunidades quilombolas, não temos dinheiro. Nós não temos dinheiro. E as comunidades também não possuem. Elas têm associação lá para o mínimo, assim, para poder comprar semente, pagar uma energia que precisa, fazer um transporte, poder vir para outra cidade, enfim, são tantas as coisas que dinheiro não tem, né? Dinheiro não tem. Então, para nós, enquanto possíveis organizadores das comunidades quilombolas, a gente vê que para a gente tudo é mais difícil. E para MST é muito mais fácil, tem a CUT, mas quando você vai pedir, como foi um outro dia a gente pediu dinheiro para a CUT, disseram assim, mas nós arrumamos o dinheiro para vocês. O ano passado, gente, arrumaram o dinheiro, sei lá quanto que era. O ano passado, sabe? A luta é todo dia. Às vezes as pessoas têm que sair 2, 3 vezes por semana para ir viajar, para resolver questões na comunidade. Por essas questões, elas são semi-analfabetas, elas não conseguem redigir uma ata, não conseguem ir no INCRA resolver uma questão burocrática e precisa que alguém da organização do MNU vá com elas, entendeu? A todo momento precisa de alguém para assessorar. E a gente não tem tantos tentáculos, né? Nós temos tantos militantes com essa vontade, sabe, de estar viajando 5, 6, 7 horas a fio. E nós temos o Miro, né, o primeiro médico quilombola. Ele se graduou ano passado. Ele voltou para a comunidade dele, mas ele volta a fazer uma outra especialização, né? Eu não sei como que vai se dar essa relação do Miro, mas eu acredito que ele é um cara bem engajado. Ele é do Morro do Fortunato, né? Ele é quilombola de lá. Fez um trabalho sobre pressão arterial, hipertensão, né? Isso, hipertensão arterial, foi bem legal. E quanto à questão do PA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma das políticas que o movimento ajuda as comunidades a pleitear, isso é difícil. Por que elas não plantam? Porque elas não têm terra. Comunidade de Paulo Lopes não tem terra nenhuma. Mal e porcamente eles moram, sem esgoto, sem saneamento, né? A comunidade de São Roque, aquele vídeo que vocês viram, a gente entrando para dentro do parque para poder plantar, e a gente estava plantando, e assim, a qualquer momento todo mundo poderia ir preso naquele momento, mas a gente tirou vamos entrar para dentro da mata, vamos derrubar a mata tradicionalmente, né, que é a forma tradicional de se derrubar a mata para plantar. Plantamos, meses depois nasceu, e eles continuaram plantando, mas sempre lutando para que pudesse plantar naquele pedaço, e eles conseguiram. Eles têm o PA, eles já estão, esse ano, faz umas 2 semanas ou 3, eles começaram a distribuição. Mas é um perrengue, porque a burocracia é tão grande, e quem é que sem internet consegue acessar? Gente, quem? Aí vai Lourdinha por telefone, e vai pro MDA, e vai não sei pra onde, entendeu? É difícil. Eles não têm esse acesso à tecnologia. Não tem nem luz direito, quem dizer a internet, eles têm que ir até a cidade. Então,
a comunidade de São Roque é uma que tem o PA, e a comunidade de Morro do Fortunato, que também tem o PA e faz a distribuição. As mulheres produzem pães, biscoitos, geleias, algumas frutas e hortaliças, né? Mas são poucas, porque falta essa estrutura. Precisa de alguém que esteja dentro da comunidade capacitado. E como que a gente, enquanto movimento, não, assim, a gente faz o trabalho porque a gente acredita que tem que fazer a revolução, mas não é o nosso trabalho capacitar as pessoas, isso é política pública. E aí você, ao mesmo tempo que você tenta capacitar, você corre atrás da política também na comunidade. Então é tudo muito difícil. E a Lauri muito bem falou, obrigada, Lauri. As pessoas ficam perguntando, como é que é quilombo? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Poxa, gente, Vidal Martins tem uma... Aqui, ó, Rio Vermelho tem uma comunidade, Santa Maria do Imperatriz tem outra comunidade, Garopaba não é muito longe, sabe? Exatamente, se despir, sabe? Parar de querer só ser o cientista, ir lá e pesquisar e ver realmente que as pessoas precisam, sabe? Lá em casa, meu marido diz, que dia que você volta mesmo? É só no dia ligar falando dos quilombos que tu sai correndo. Ah, mas você não pensa em nós? Eu digo, estou pensando em nós todos, né? Então, quer dizer, é difícil quando você exatamente coloca a sua vida pensando nessa coletividade, sabe? E que você vai apontar por uma positividade, ó, no final vai dar tudo certo. Eu acredito que vai dar certo. Só que é exatamente isso, sabe? É até chato ficar, às vezes, falando sempre sobre quilombo, mas você tem que falar para dizer que existe. Por que nós não temos estudantes quilombolas aqui? Nós temos dentro da universidade. Mas por que a gente não tem aqui? Porque não tem essa positivação do estudante. E, como diz a Adriana, esse ano 5 foram embora. 5 porque não tinha permanência. Porque existe, né? Fazem a propaganda da gente, os diferentes, aí bota os negros, os indígenas, os deficientes, né? E a permanência para esse povo? Não tem. Eles não estão aqui. Como que a gente vai fortalecer esse povo? Então é muita luta, né? E aí retifico aí, concordo com a Lauri, para a gente fazer essa massa, sabe? Esse fortalecimento, né? Porque o neoliberalismo, né, tá chegando com toda a força e derrubando todo mundo, sabe? E se a gente não se unir, a gente não existe um outro projeto político de sociedade. É o individualismo, é o capitalismo, e eu acredito nas comunidades tradicionais como um grande diferencial, e começando pela alimentação, porque vai bater na questão da terra, né? É por isso que tem aí o 215, é por isso que tem o marco temporal. Um dá para o Congresso delimitar e o outro eles limitam o território, que é o território presente. O território passado, aquele que está na mente, que está na construção, que está na caminhada da comunidade, e se vai. Então, muitas comunidades ficariam novamente encralacradas, né? Não tem território. Como que vai plantar? Como que vai comer? Então, acho que é isso. Acho que eu respondi. Eu quero registrar aqui, quem for das chapas que estão concorrendo ao DCE, por favor, leve esse recado. As pessoas propõem coisas e falam coisas sobre os povos indígenas, sobre os estudantes indígenas, mas quando a gente está aqui nesses espaços, as pessoas não estão presentes para ouvir sobre como é a vida do povo indígena, como é a vida do estudante indígena, como que qual é a pauta do movimento de estudantes indígenas dentro da universidade. Então a gente precisa também falar isso para que as pessoas estejam antenadas. Aí não adianta, quando é época de campanha eleitoral, vir procurar a gente e dizer: escuta, colega, qual é a pauta do movimento quilombola? Qual é a pauta do movimento indígena? Não nos basta. Vem conversar com a gente, vem conhecer a gente primeiro. Isso é uma das coisas que nos incomoda. Então, mas essa situação, gente, de pedir para o pessoal estar participando dos eventos, assim, quem for convidar, principalmente os estudantes indígenas, os estudantes quilombolas, acho que a gente partilha do mesmo pensamento, assim, lembre que a gente precisa ir até o local e que a gente precisa comer. Tá? Não precisa recurso para pagar para o labore, não, a gente não está nesse patamar, mas a gente precisa minimamente do recurso para poder ir, para poder se alimentar. Bom, aí me lembrou
o nosso colega Choclen para falar ontem da fala do Marcos Apurinã. Percebam vocês, em vários momentos nós temos tido indígenas aqui na universidade falando. A colega quilombola estava compondo a mesa ontem à noite. O Marcos Apurinã foi coordenador geral da COIAB, que é a maior organização indígena do país, que está situada na Amazônia, por 2 vezes, e tinham aqui mais ou menos umas 40 pessoas. Sabe? Então a gente realmente precisa trazer outros pares. E aí eu convido vocês a cativar outras pessoas. Cativem os amigos de vocês para vir participar, para vir criticar também, gente. Não precisa sempre vir aqui e dizer, olha, nós apoiamos vocês. Não, venham, façam a crítica, é legal. É assim que a gente vai se construindo, né? É assim que a gente vai se alimentando. Com relação pelo segundo convite, né? E firmando aqui a fala das meninas, né, sobre a importância da luta e sobre esse racismo institucional que a gente ainda vive no campo, né, que as comunidades quilombolas ainda vivem e que essa universidade ainda, né, tem no seu trabalho, dentro dos departamentos, professores, reitorias, os nossos colegas de sala de aula, né? Então, a gente tem que começar, quando a pessoa tenta falar, a gente já avança na frente, né? Vamos chamar a atenção, não escolher a pessoa, mas vamos chamar a atenção para que ela se veja, ou pelo menos ela veja o quanto racista ela está sendo, né? Na subjetividade. Eu acho que é isso, e sejam todos bem-vindos à luta quilombola. Porque não é sempre que a gente vem para a universidade aqui, né? E também de encontrar essas meninas que são grandes guerreiras também do povo quilombolas. Estive participando, né, inclusive promovido pela Secretaria de Educação Indígenas e Quilombolas, né, lá em Laguna, né? Então lá é que a gente começou a se conhecer, o movimento indígena em relação à educação, e nós também poder estar conhecendo também, que é uma luta árdua, né? Isso não é fácil, porque o governo nunca vai dar de mão beijada, né? Isso depende da gente mesmo, né? Depende do movimento, de todas as lideranças, tanto homens quanto mulheres, né? Que hoje também exercem um papel importantíssimo na política, né? A política brasileira, né? E também na sociedade, né? Também, né, de estar feliz também de encontrar os parentes, né? Os Choclen, a Tchulu aí, que é companheira no Conceia, né? Representando seu povo Choclen. Aqui o Satere Mauê, Paritintim, né? Os colegas ali, eu não sei pronunciar o nome dele, mas tá ali o parente, né? Agradecendo pelo convite mais uma vez, né? É difícil de a gente às vezes estar aqui porque a gente fica envolvido com várias coisas, né? E também lembrando, né, a brava luta também da comunidade do Jaraguá, de São Paulo, né, que teve há pouquíssimos dias atrás, né, uma revogação da portaria declaratória da sua terra tradicional. Na história, né, um primeiro-ministro assinar uma portaria contrária, né, a reconhecimento da terra indígena do Jaraguá, né? Acho que isso é bom a gente estar lembrando, mas que o movimento Guarani de São Paulo, né, rapidamente também teve essa posição à altura, né, de estar ocupando o pico do Jaraguá, de poder chegar até o ministro da Justiça, né, quem viu o vídeo, né, entre a liderança esqueço o nome dele,
Guarani, mas, né, discutindo frente a frente ali, né? Porque, mas eles estão lá em luta, né? A briga com o governador do estado, também de São Paulo, né? Então, é uma história assim, é um fato assim bem triste também para nós que a gente está no movimento indígena, né? E que todas as lideranças a gente tem que estar atento a tudo, né? Que com esse governo a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, e dizer aqui também que os conflitos que são gerados entre os indígenas e não indígenas, o maior instigador desse conflito é o governo do Estado, né? O governo brasileiro, né? É eles que, quanto mais a gente briga entre nós, é melhor para eles, né? Então, agradecendo por esse momento, né? E respondendo rapidamente a pergunta da colega, Imaruí hoje está sendo um dos exemplos da educação também no estado de Santa Catarina. Muitas coisas mudaram, né? Hoje eles têm a primeira aldeia Guarani que está tendo o magistério Guarani, né? Então, obteve esses avanços também, né? E é claro que precisa melhorar muita coisa, né? Isso é uma questão de luta, né? Mas é isso, né? Acho que eu tenho que agradecer e espero uma outra oportunidade. Esse auditório já foi... eu lembro, né, quando entrei na UFSC, né, em 2011, na graduação aqui na licenciatura, né? Quando eu entrei, lembrei, né, os colegas aqui que nós estávamos sentados e os professores aqui nós apresentando a universidade. A gente não tem o que explicar, né? Isso é uma conquista. Os indígenas, eles estarem aqui na universidade, é uma luta das lideranças lá atrás, para nós ter essa semente, né? Então, é muito importante lembrar que toda essa conquista foi de muitos anos de luta, né? E toda essa entrada dos indígenas à universidade, né? É tudo aquilo que se construiu na Constituição de 88. Então, deixando aqui minhas palavras, né? E vou cantar uma música aqui para nós, né? Já que sou professor também, né? Também, né? Cantar um canto, né? Do pássaro sagrado que é o beija-flor, né? É um exemplo, né? Para tradição guarani que o beija-flor é que ajudou a construir o grande criador, né? Ajudou na criação do mundo, né? Enquanto o criador ficava ali, o beija-flor iria, né? Só trazia água para dar de beber ao grande criador, né? Então é uma música assim, um canto fantástico, assim, que eu canto com as crianças. Maino imini wategi ogwejo ojebu nyanderu apu mombebu maino nyanderu ombo maino uwupe opeta maino imini wategi ogwejo ojebu nyanderu apu mombebu maino Nyanderu ombo maino uwupe opeta maino imini wategi ogweji ojebu nyanderu apu mombe maino nyanderu ombo maino uwupe opeta. E hoje, então, beija-flor ficou aqui entre nós, né? Até hoje. Né? Obrigado. Do filme, gente, amanhã tem o martírio.
Então, galera, agradecer a presença de... Olha aí. Amanhã documentário no Cine Paredão, então, não tô sabendo o horário. Só para avisar também que no dia 25, na segunda-feira, vai ter a Assembleia do Movimento Negro, né? Tá tendo aí a movimentação em função da redução das cotas. O movimento negro, o movimento indígena, as pessoas com deficiência novamente implicadas aí, sempre os grupos que são atingidos. Então, na segunda-feira vai ter essa assembleia, todos estão convidados a participar, só os estudantes negros vão ter direito a voto, mas estão todos convidados a somar aí. Então, muito obrigado, gente, e boa tarde para todos nós. Valeu.